Sejam todas muito bem-vindas ao podcast Na Real Maternidade. Nós estamos aqui gravando mais um episódio com uma mãe querida. Nós temos uma história aqui para conhecer hoje e estamos no novo formato. A gente migrou para online, Maria e eu, porque euzinha me mudei para o interior, então estou longe da Maria agora. Então, para a gente não acabar com esse projeto que é tão bacana, né, da gente dar vozes para essas mães, para ouvir as histórias delas, nós decidimos deixar nosso podcast online, mais moderno, porque agora a gente também não se limita, né, Mar? A gente fala com gente, ó, até de outros países, né? Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Ana Cláudia, sou coach de mães, de mulheres, né? E a gente tá aqui para escutar essa história, nessa nossa gravação desse podcast. E aí, Maria, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada, Ana. Nosso novo formato. Na verdade, nos ampliou, né? Porque nos possibilita conversar com a Aline, que está no Rio Grande do Norte. Olha que legal! A gente já começa com o pé direito. A gente se conheceu, Aline, eu sou enfermeira obstetra, a Aline foi minha paciente, a gente se conheceu nessa jornada de gestação no parto. E a Aline é odontopediatra, foi odontopediatra do meu filho. Quando ela falou que ia voltar, eu... E agora? O que eu faço aqui, minha filha? Mas tudo bem, eu entendo que você precisou voltar para perto da sua família, para perto da sua rede de apoio. E a gente trouxe a Aline hoje para conversar de uma coisa muito legal. A Aline estava fazendo doutorado pela USP, na parte de odontologia, e ela vai fazer o doutorado sanduíche. Explica pra gente um pouquinho o que é esse doutorado sanduíche. Eu não conheço. E o mais legal de tudo, ela foi fazer o doutorado sanduíche fora do país. Nossa, e levou a bebê dela. Meu Deus! Levou a bebê dela. Não consegui nem imaginar. Gente, surreal. Eu já tô curiosa aqui. Tipo, eu não vou conseguir fazer uma faculdade, não vou conseguir fazer uma pós. Não, eu vou levar minha filha para o outro lado do oceano e vai dar certo. E nem aqui, né, Mar? Então, assim, já nem é aqui, né? Porque, a gente, como você falou, a gente se limita, às vezes, aqui no nosso, né? Tendo rede de apoio, né? Estando aqui onde a gente se sente confortável no nosso lar. Então, que incrível. E só pra constar, gente, eu tô conhecendo a Aline hoje, tá? A Maria conhece, eu não conheço. Então, assim, tô totalmente entregue em realmente ficar curiosa aqui em conhecer tudo o que ela passou aí, né, nessa experiência dela. Então, assim, vou me jogar de cabeça, hein? Aline, seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Primeiramente, assim, é um prazer estar aqui, partilhar um pouquinho da minha história, né? E sim, foi super desafiador, não é difícil, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho o porquê eu resolvi fazer isso, né? Eu fazia doutorado na USP, meu orientador estava, assim, ele foi fazer uma visita na Holanda, ele estava lá com um amigo dele que é professor lá, que é pesquisador também, e ele já estava, e foi passar um ano lá. Ele estava fazendo uma conexão da USP com aquela universidade, né? E aí, eu sou daqui de Natal, né? Eu nasci aqui, meu marido nasceu na cidade de Santo Antônio, que é aqui no Rio Grande do Norte também. Oh, delícia! Aqui, quando eu namorava com o Diego, eu noivei com o Diego, a gente casou em agosto, e aí ele recebeu uma proposta com um mês, após o casamento ele recebeu essa proposta de trabalhar em São Paulo. E aí ele ficou empolgado, porque era uma promoção e tal. Ele disse, vamos para São Paulo. Aí eu disse assim, eu estou terminando minha faculdade, eu vou terminar em dezembro. Então só consigo viajar depois, mas você pode ir. Então ele foi, a gente viveu esses meses, né, de outubro a dezembro. Ele em São Paulo e eu em Natal. Vocês estavam quanto tempo casados, Aline, você falou? Vocês tinham casado que mês? Em agosto. Em agosto, e aí em que mês? Eu fui em dezembro, para São Paulo. E aí, assim, essa foi a conexão da gente com São Paulo, né? Nesse meio tempo, eu ainda voltei, a gente morou 2 anos de novo aqui em Natal, depois ele recebeu outra proposta para ir para São Paulo, e a gente foi e passamos 12 anos morando em São Paulo. Uau!
Então foi bastante tempo. Nesse meio tempo, assim, para um dentista é bem difícil se estabelecer, né? Ir e voltar, porque Sim. você acaba tendo uma clientela para atender e tal. Então, essas decisões eu fiz por causa dele, né? Assim, eu vou, eu te acompanho e tal. E muitos anos depois foi que a gente teve Helena, né? Quanto Então, a tempo Heleninha depois, nasceu Aline? em 2021. Hoje ela está com 3 anos e meio. Uhum. E Vocês já aí, estavam casados há quanto tempo? há 3 anos atrás, 10 anos, mais ou Uau. menos. Ah, bastante Caramba, tempo. que legal. Uhum. Então, assim, só adiando, tipo, eu queria ter filho logo, depois de casado, né? E aí, vamos esperar um pouco. Aí teve uma hora que eu disse, Diego, tá na hora, a gente já tá ficando velha, já tenho 30 anos. Você tava com 30 anos, Aline? Era 30 anos. Ó, 30 anos é velha, hein, Maria? Né? Ó, 30 anos é velha. É que a gente não pode falar muito isso para obstetrícia, né? Porque para obstetrícia, nós mulheres nascemos com os nossos óvulos, então são os óvulos já de 30 anos. Ali, 30 anos é uma fase boa de começar a pensar, quero, não quero, vou, não vou, para você ter um tempo até 35 para ter um respiro. A Aline não pensou, né, no quero, não quero, é vamos, Diego, vamos, né? É isso aí, vamos. Eu falei, eu fui na Ju, que era a minha obstetra na época, aí fiz todos os exames, tudo, aí a Ju disse, tá tudo certo, pode engravidar. Eu disse, Diego, é agora. Só jogo é jogo, treino é treino. Vamos jogar agora. Aí, com 2 meses, eu engravidei, assim, graças a Deus. Muito rápido, que legal. Então, voltando ao assunto, né? Eu falei pra ele assim, como o Fausto, que era meu orientador, estava lá na Holanda, aí eu falei, Diego, até hoje eu decidi as coisas em decorrência de você, né? Eu me mudei, fiz coisas te acompanhando. Mas agora eu vou decidir uma coisa que é por mim, é para minha profissão, é para eu crescer. Eu tinha essa visão, né? O próximo passo é fazer isso, ir para fora e tal. E aí eu falei para ele, se você quiser me acompanhar, tá convidado. Só sair aí do seu emprego e vir comigo. Maravilhosa. Porque assim, ele nunca teve tempo disponível para cuidar da Helena e tudo mais. Eu sabia que ele ia ficar com saudade, mas quem cuidava dela, tipo assim, eu trabalhava, deixava ela na escola, ia trabalhar, saía do trabalho, voltava, pegava ela. Então, assim, a rotina dela era feita por mim. E a gente, como a gente morava em São Paulo, não tinha família, assim, ajudando a gente, né? É isso que eu ia perguntar, você não tinha rede de apoio, primo, tia? Não tinha rede de apoio em São Paulo. Sua rede de apoio era a escola. De vez em quando recebia visita de alguém, a avó queria ver, a tia, iam lá nos visitar, né? Mas quem cuidava mesmo era eu. Aí eu disse, eu vou levar ela e você se vira. E aí a gente foi. Só um pontinho, Aline, deixa eu só voltar uma parte para eu entender e para o pessoal também entender nessa cronologia. Então, assim, você teve, como que se chama a tua filha mesmo? Helena, você teve a Helena, você já estava fazendo a pós? Não, você ia iniciar como... Né? A Helena estava com quanto tempo? Só explica esse ponto, por favor. Certo. Eu fui para São Paulo com o objetivo de fazer mestrado. Mas aí, quando eu cheguei lá, o professor disse, você tem que trabalhar primeiro, mostrar seu trabalho aqui. E aí eu fui... Todo mestrado na USP. Na verdade, tudo mestrado em faculdade pública, é assim. E aí eu comecei a me dedicar lá, eu fiz especialização lá também, o professor me conheceu mais, se interessou, né? Aí eu entrei no mestrado, fiz os 2 anos, concluí. No dia da minha defesa, eu falei que eu estava grávida no final. Nossa! Dos agradecimentos, eu falei, eu tenho uma surpresa para você. Que legal! Eu tô grávida. Que legal. E aí foi aquela notícia, né? Todo mundo, ai meu Deus! Não tinha como reprovar. Não dá para reprovar gestante.
E aí eu falei pro Fausto, olha, eu tô grávida, mas eu quero entrar no doutorado, porque o meu planejamento era mais ou menos maio a defesa. Aí eu pensei, daqui para o fim do ano ela nasce, então eu vou adiantar todas as disciplinas que eu aproveitava do mestrado, aí faltavam poucos créditos assim para eu cumprir doutorado, aí eu adiantei todas as disciplinas gestante ainda, né? E aí consegui adiantar tudo. Quando eu tive ela em maio, ou em dezembro, aí eu tirei uma licença gestante, então fiquei afastada até ela fazer 6 meses, assim. Ela entrou na escolinha, eu consegui voltar ativa, né? Só para amarrar, quando a gente faz mestrado e doutorado, a gente tem disciplinas para cumprir. E em universidades públicas, você tem a opção de escolher as disciplinas que você vai fazer. E você tem que cumprir um X crédito. No mestrado, a gente tem X créditos para cumprir, você pode escolher a disciplina, no doutorado também, e a gente consegue aproveitar. Então, quando a gente tem algumas outras coisas, assim, tipo gestação, a gente consegue adiantar as disciplinas para depois você fazer a pesquisa. Para depois você ir com a mão na massa mesmo. E depois que o bebê nasce, você tem 6 meses de afastamento, inclusive dá para você colocar no seu currículo Lattes o seu período de afastamento tipo, estou de licença maternidade. Que bacana. Sim. Aí eu fiz esses 6 meses de licença, né? Que aí eu cuidava da Helena. E aí voltei justamente, como Maria falou, para fazer a pesquisa, que era uma pesquisa clínica, assim, eu tinha coisas para coletar na clínica e tal. E aí eu voltei, fiz a pesquisa, coletei tudo, e aí em 2024, ano passado, né, eu inventei essa viagem para a Holanda, né? Esse doutorado de sanduíche, que era fazer uma parte, eu tinha que fazer uma pesquisa extra, escrever um projeto diferente da minha pesquisa de doutorado, mas que tivesse a ver, que tivesse alguma relação, né? Mas eu tinha que escrever um projeto e submeter. Eu submeti a CAPES, a um edital que eles têm, que é PDSE, que eles chamam. Agora eu não vou saber direito dizer para vocês o que significa a sigla. Sem problemas. Mas é um estágio no exterior, né? E foi uma escolha tua, então, Aline, assim? Ou, por exemplo, partiu de você essa iniciativa ou teve relação lá na instituição que você já estava estudando? Como foi da onde surgiu você ir para fora? Partiu de mim, e aí eu queria outra universidade, eu falei para Fausto, eu pensei em ir para tal lugar. Mas eu mandei e-mail para os professores e eu não recebi a resposta. Inclusive, isso acontece, é mais comum do que a gente imagina. Tipo, os professores nem respondem. E aí, muito professor não abre nem e-mail. Aí o Fausto me disse, bom, eu tô na Holanda, tem o Max, dá para você vir para aqui, se você quiser. Faz uma coisa envolvendo o scanner intraoral, que é o que você está pesquisando aí, que a minha pesquisa de doutorado era tipo inter-relação do scanner com o exame clínico. Porque o exame clínico intraoral é tipo padrão ouro para diagnóstico de cárie. A gente queria saber assim, se o dentista tiver um escaneamento, ele olhando na imagem, ele consegue diagnosticar, ele consegue ver a imagem e dizer, tem uma cárie aqui nesse dente. O que facilitaria muito para criança que não fica com a boca aberta. Sim. Ou tem aquelas, né, às vezes... Ou criança com TEA, que tem mais de sensibilidade, dificuldade, isso é muito legal. Aí na minha pesquisa, assim, por incrível que pareça, a gente faz a pergunta de como a criança se sentiu em cada atendimento, né? Ela passa pelos 2 atendimentos, o clínico e o scanner. Aí a gente pergunta a opinião da criança, a opinião dos pais e qual ele gostou mais. Às vezes a criança se encanta com o escaneamento, porque é uma coisa diferente, digital, vê o dente na TV, consegue aumentar, diminuir. Mas, pelo que eu estou vendo por enquanto, o que eu estou tabulando,
muitas pessoas ainda falam que preferiu o exame clínico, porque eu acho que o exame clínico, tipo, não tem a câmera, às vezes demora um pouquinho, você tem que passar de novo, aí tem que ficar paradinha de boca aberta. No exame clínico, a criança consegue abrir e fechar, fica fazendo várias coisas, o dentista se virando lá, né? Então, assim, é bem relativa, assim, essa percepção. E aí... E nisso a Helena tinha quanto tempo, Aline? Quando você, de fato, decidiu voo, ela tinha quanto tempo? Vou pra Holanda. Quando eu decidi, ela tinha 2 anos. 2 anos. Aí você comunicou, né, o teu esposo, olha, Foi, né, eu conversou falei lá com o pessoal, falou, ó, eu vou. Vou levar, é minha decisão e tal, é meu projeto. Então, eu fui e aí lá eu fui fazer um trabalho com inteligência artificial. Eu levei os escaneamentos e tinha a ver com inteligência artificial para avaliar e tudo. Isso fica para outra vez. Falar para você. Mas aí eu levei a Heleninha. Como começou o planejamento? Como que foi? Tá, vou e como que você se planejou para ir? E eu também quero saber se ele topou de cara, se o seu esposo falou, não, tudo bem, pode ir, ou se teve alguma... Vamos embora. Eu vou ser bem sincera, ele não tinha essa opção, porque eu sempre aceitei tudo que ele impôs na minha vida, né? Eu disse, agora eu só vejo aceitar. Entendi. Então, assim, você não foi fazer um pedido, você só foi fazer um comunicado. Eu fiz assim, olha, você concorda, eu vou pra Holanda e tal, e você se vira. Se você quiser ir, você vai. Aí, beleza, ele aceitou. Inicialmente, né? A gente teve que tirar visto e tudo mais. A parte burocrática, né? Não foi muito difícil, porque eu tinha uma carta da universidade. Legal. Tipo, eles iam me receber lá, tava tudo certo. Tinha a autorização do pai, né? Que você podia levar a criança, que a gente sabe que tem isso também, né? Não sai do país se, né, um ou outro não autorizar. Quando eu fiz o passaporte dela, eu já fiz o passaporte que, tipo assim, pode viajar com um dos pais. Sim. Ou tem escrito no passaporte, né? O passaporte do Léo também tem escrito. Me manda isso assim, você não tem medo dele pegar a criança um dia? Eu falei assim, ele não tem coragem. Ele nunca vai querer ficar com ela sozinho. Ai, caramba. Não dá conta, né, Aline? Não dá conta. Então, assim, foi burocrático, eu levei ela, fez lá o passaporte, tudo bonitinho, a foto que precisava, mas foi fácil resolver essa parte, né? Visto precisa para lá, Aline? A segunda parte era a casa que a gente ia morar. Então, aluguel muito difícil lá. Muito difícil encontrar aluguel. E como era um período de 6 meses, às vezes aparecia coisa de 3 meses. Entendi. Aí eu comecei a pensar, mas aí eu vou para casa de 3 meses, quando tiver acabando, eu vou ter que passar por isso tudo de novo para encontrar outra. Aí comecei a pesquisar, eu acabei fechando uma casa por 1 mês e eu disse, vou passar 1 mês, mas vocês têm disponibilidade? Porque aí quando eu chegar, se tiver tudo certo, eu posso fechar os outros meses com você. Aí a gente fez isso e, inicialmente, o meu pai e minha mãe se candidataram a ir me acompanhar, né? Porque como eu ia estar indo para a universidade, e na idade dela ainda não é obrigatório lá na Holanda, tipo, ter escola. Sim. Porque a gente ouve muitas vezes, escola é gratuita, não sei o quê, mas a partir de 4 anos. É isso mesmo. E Na Europa aí, já é diferente mesmo a pegada. E aí ela não ia estudar porque eu não tinha dinheiro para pagar uma creche particular, uma coisa assim. E meus pais foram para ficar com ela nesse momento que eu fosse para a universidade, né? Aí minha mãe e meu pai viajaram com a gente. Que legal! Primeiro desafio, um voo de 12 horas. Com uma
criança de 2 anos e meio. É Com a isso. criança, 2 anos, você lá levando tudo, giz de cera, coisa pra Sim. pintar, colorir. Nossa. Então, toda a distração que você consegue, Então, você você fez meio uma bolsinha do avião. é o kitzinho do É o avião. kitzinho do avião. Que aí você leva pra Sobreviver ao voo. novidade. Tipo, ela não tem isso aqui em casa, eu vou levar isso, Sim. que aí vou tirar, ela vai achar legal, novo, vai se divertir, né? É exatamente isso. Essa é uma boa dica, né? Até para quem nos ouve, de quando você vai fazer uma viagem muito longa, é exatamente isso, né? Eu sei que eu aprendi lá atrás, né, com uma amiga que foi para fora, é a primeira vez que eu fui, eu peguei a dica dela, aí fui passando isso para outras mães também, de que você tem que levar novidade para criança, né? Eu lembro que eu levei até, eu acho que eu compartilhei com você, né, Maria, aqueles gira-gira de colar no vidro, né, na janela do avião. Nossa, minha filha ficava lá, ó, horas girando aquele negócio, né? Então, assim, é uma dica muito boa. Então, para as mães que querem fazer uma viagem mais longa, super, levem novidades, brinquedo novo, né, coisas divertidas para eles se distraírem lá no avião, porque não é fácil mesmo, é um desafio sair com a criança muitas horas de voo, né? E se puder que seja à noite, né? O seu foi de noite ou foi de dia, Aline, teu voo? Foi um voo à noite. Então, facilita À muito, né? Na volta, a gente voltou em um meio de dia, assim. Então, assim, Ai, meu tem Deus! todo o transtorno, Não é fácil. porque à noite a criança dorme, você põe lá no colo E vambora. Uhum. aí no voo da volta, como ela já estava até maiorzinha, ela queria conversar com a pessoa que estava do lado, queria ver as coisas que estavam acontecendo, então, de tudo um pouco. Então a gente foi, meus pais foram, né, me acompanhando, e quando a gente chegou lá, eu não levei carrinho, eu até tinha em casa um carrinho dobrável, mas como era muita mala, eu lembro assim, que eu tinha direito a levar 3 malas. Eu estava indo com a Helena, então eu ocupei as 3 malas e levei, né? E não eram 3, eram 2 malas grandes e tinha as malas de mão, as 2 de mão. E aí a gente despachou isso tudo e fomos, né? E aí quando a gente chegou lá, na primeira vez que a gente foi pro supermercado, a gente foi caminhando e na volta ela quis dormir. Aí eu vim carregando ela no braço. E as compras? E as compras, meus pais lá se virando, né? Eu carregando ela, mas já pesando assim, eu disse, meu Deus, a gente precisa de um carrinho. Então, assim, foi a primeira coisa que eu comprei. Eu comprei logo esse carrinho e comprei lá pela internet, né? E aí ia pro mercado empurrando o carrinho, voltava. Era próximo assim, mas não para ir carregando uma criança e as compras, né? Sem condições. E com 2 anos e meio já pesa bastante, né, criança? Era tipo 10 minutos, assim, de caminhada, sabe? E aí a gente foi, a casa era legal, mas tinha uma escada, e é bem comum nessas casas fora, né, do país, é escada de madeira. Tipo, é uma escada meio tosca, como o meu orientador fala. E aí, Heleninha, no primeiro dia, fez o quê? Caiu da escada. Pulou lá, caiu da escada, arranhou o olhinho. Aí eu falei, meu Deus, essa criança tá vendo essa escada, é novidade na vida dela, né? Ela quer subir e descer toda hora. Aí eu comecei a dizer, não pode subir, tem que subir com adulto. Então, aconselhar ela lá totalmente, né? Aí, mas foi tudo bem, assim, na casa. Eu acho que essa parte dela querer voltar dormindo do mercado era um pouco do... Como que fala? Do horário, né? Que aqui no Brasil... horário. Do fuso ali. Do fuso, então... tem um pouco isso. Aí ela mas na queda também ficou tudo bem? Assim, não foi nada de grave.
O quê? Na queda não foi nada grave, Aline? Foi, né? Caiu, mas assim, não foi nada muito grave ali que aconteceu com ela. Nada foi no hospital, nada. Conhecer os hospitais já, tipo, oi, peguei hospital. Ativar o seu seguro. Foi tranquilo, assim, não precisava de sutura nem de nada, assim. Foi só arranhão na face, né? Ficou vermelhinha, mas tudo ok. E aí a gente ficou por lá, quando estava mais ou menos no fim do primeiro mês, o meu pai começou a apresentar sintomas assim que a gente não conseguia entender muito bem. Mas o meu pai é uma pessoa que ele já teve várias crises depressivas, ele é diagnosticado com bipolaridade. A gente começou a ver dificuldade nele de andar, ele não conseguia descer aquela escada sozinho. Então, assim, a gente começou a observar. E aí, no fim do mês, Diego foi fazer a primeira viagem para visitar a gente. Quando ele chegou lá, ele disse... Aí, o que acontece? Uma semana depois da viagem de Diego, a gente estava com passagens compradas para ir em Portugal. E o sonho da minha mãe era conhecer Fátima. Aí, minha mãe estava assim, ansiosa por essa viagem, né? Aí, quando Diego chegou, ele falou assim... Aline, eu sei que você quer realizar o sonho da sua mãe, mas não dá para ficar com seu pai assim. A gente tentou acionar o seguro-saúde, é muito difícil assim, porque não tem nada de saúde como aqui no Brasil. É diferente, bem diferente. Eu falo assim, o Brasil é uma mãe. Em relação à saúde, assim, eu acho que é um grande diferencial, né? Que a gente tem um SUS, que qualquer pessoa que chega aqui, um estrangeiro, qualquer pessoa é atendido pelo SUS. É verdade. E a gente sempre fala, né, que as pessoas reclamam muito do SUS aqui no Brasil, mas quem vai para fora, nesse ponto, passa a valorizar o SUS. Entende? Porque é totalmente diferente, né, a parte da saúde ali nos países europeus. Aí a gente acionou o seguro-saúde, eu tinha feito para eles, né, para eles poderem viajar, mas aí, tipo assim, eu procurei na quinta-feira, só tinha uma consulta na segunda para fazer em Amsterdã. E a cidade que eu tava era tipo 40 minutos. Nossa. Indo de trem para Amsterdã. Pegava um ônibus, um trem. Então, assim, aí Diego viu aquilo e falou, Aline, esquece, sua mãe vai para Portugal em outro período, a gente vai, faz a viagem, mas o seu pai vai voltar. Eles vão voltar, né? Pro Brasil, no caso. Pro Brasil. Tá. Aí, fomos eu e minha mãe, literalmente carregando ele. Eu fui de um lado num braço, minha mãe no outro, levantando ele assim para conseguir subir no ônibus, sentar, essas coisas. Foi super desafiador. Então fui com minha mãe até o aeroporto. Chegando no aeroporto, a gente conseguiu pôr ele em uma cadeira de rodas. Nenhum dos dois falavam inglês. E eu me sentia super responsável, assim, pela família, por todo mundo, porque só tinha eu de comunicação. Sim. Quando ele chegou lá, ele também falava, né, assim, mas que estava na casa, era só eu que falava. Aí minha mãe perguntava, tipo, tá falando o quê, né? E aí eu falei pra ela, eu lembro assim, da gente chorando no aeroporto, eu dizia, mãe, vai ser difícil, mas vocês precisam ir. E a senhora vai encontrar alguém que vai te ajudar, tem anjos por aqui, alguém, né, vai acolher vocês e tal. Porque ali você, até o aeroporto de Amsterdã, você conseguia ir dar esse suporte, né? Aí, beleza, embarcou eles no avião, eles teriam que fazer alguma conexão, provavelmente. Onde que era a conexão? Eles paravam no Rio para poder pegar outro voo aqui para Natal. Tá, mas assim, de Amsterdã eles já conseguiam vir direto pro Rio, eles não precisavam fazer nenhuma conexão fora. Então, assim, tranquilo, ok. E era um voo direto. Sim, eu imaginei, vão ter brasileiros no voo, Não, aí tranquilo, né? Então a senhora vai encontrar alguém que vai ajudar você com a aeromoça e tal. Mas até quando eles foram tentar embarcar, né, a aeromoça não queria deixar, porque meu pai não estava em condições, porque era muito longo o voo.
Aí minha mãe ficou dizendo, Nossa, não, seu pai ele é tava ruim doente. assim. Caramba. O quê? Seu pai tava ruim assim. Ele tava assim, ele não falava bem, falava enrolado, Nossa. ele não estava andando bem, precisava do auxílio da cadeira. E vocês não conseguiram, então, passar no médico lá na Holanda? A gente Não não passou no conseguiram? médico Então, lá. quando você viu que ele já estava assim, né? O seu marido já tinha chegado lá e vocês já decidiram imediatamente mandar eles de volta Aí a pro gente Brasil. decidiu comprar passagem e mandar eles. Entendi. Aí minha mãe fala, né, que a aeromoça falava que, tipo, não vai dar para ele embarcar, não sei o que. Minha mãe falou, não, ele é doente, ele vai tomar medicação, vai ficar bom e tal. E assim, no meio do voo, minha mãe disse que ele até despertou um pouquinho, começou a falar, a aeromoça foi, brincou. Aí deve ter agradecido, nossa, graças a Deus que esse moço... Aí a moça disse assim, a gente não pode parar o voo no meio do caminho, tipo assim, se alguém morrer aqui, eu não vou parar, né? O morto vai ficar sentado. Ai, gente. Minha mãe disse que, tipo, minha filha, é a única oportunidade que eu tenho, vamos embora, e ele vai assim mesmo. Então eles vieram, e aí nesse meio tempo eu tinha reservado um hotel para eles ficarem no Rio. Aí minha irmã disse assim, não, Aline, tem um voo aqui para João Pessoa, eu vou botar eles nesse voo do Rio para João Pessoa, eu vou pegar eles lá. Então minha irmã comprou esse segundo voo, e aí eles foram. Quando ele chegou aqui em Natal, o psiquiatra dele fazendo contato, assim, ele foi direto para o hospital, e ele ficou 10 dias internado. E foi diagnosticado com infecção intestinal inicialmente. Foi o que desencadeou o quadro dele. Nossa, que louco isso, Aline. E assim, que perigoso, né, de pensar, porque você imagina, né, se vocês talvez soubessem disso antes, não teriam corrido o risco de embarcar ele, realmente, né, porque uma infecção intestinal, você não tem uma previsibilidade do que pode acontecer nas próximas horas. Lá ele tinha tido tipo diarreia, quadro de vômito, alguma coisa assim, mas a gente não tinha noção do que podia ser, né? Sim. Como tinha todo o quadro que associava um pouco a parte neural, mas o médico achou que foi porque assim, ele deixou de beber água, aí deu um pouco de intoxicação medicamentosa do que ele estava tomando, a médica resolveu suspender. Então, até acontecer tudo isso, os dias foram passando. Uma sequência de coisas, ele já não deveria mais nem estar com quadro intestinal, né? Aí o quadro intestinal tinha até, tipo, parado assim, mas aí tinha o quadro do sistema nervoso, e aí um misto de coisas, né? Então, aí, nesse meio tempo eu falei, como meu pai e minha mãe foram embora, eles iam passar 3 meses, que era o que o visto de turista permite, né? Sim. Aí eu falei para minha irmã, então venha para você me ajudar aqui. Porque ainda tem a criança e tem o doutorado para terminar. Aí minha irmã pediu demissão no emprego dela, que ela trabalha aqui na governadoria pública. Aí ela conseguiu falar com o chefe, disse assim, olha, eu passo os 3 meses, mas depois eu volto, eu quero meu emprego de volta. Agora sim, que legal, né? E aí ela foi ficar comigo e com a Helena. Ô, Aline, só uma dúvida. Você falou quando o Diego foi, vocês já estavam há quanto tempo lá? Um mês. Um mês, tá. E aí, nesse tempo, os seus pais voltaram, você pediu pra sua irmã ir, ele ainda tava lá, né? Ele ficou durante um mês lá comigo. Tá. Ele tirou férias e ficou lá com vocês. Ele ficou fazendo um mês, assim, ele tinha férias engavetadas, aí ele dividiu, né, em 3 meses separados, aí ele conseguiu tirar, eu não lembro assim, eu acho que ele fez tipo 1 semana de home, tá. E aí o resto ele fez férias. Então ele conseguiu ficar ainda um mês lá com você, até sua irmã vir também. Isso. Aí ele passou esse mês, aí eu falo pra ele assim, você virou pai lá na Holanda. Gente, porque foi a primeira vez que ele precisou ficar sozinho com ela. Como toda mulher,
mulher precisava dar todas as instruções. Dizer, se ela tiver fome, a comida é tal, tá em tal lugar, de tal jeito. A Então, camiseta está na segunda gaveta do lado direito, Ai, a sua na gente. esquerda, comida. eu falava pra ele, a roupa que ela vai vestir, eu nem me importo. Você pode botar o que você quiser. Eu só quero que ela sobreviva. Só isso, né? Então, assim, ele concorda hoje que ele aprendeu a cuidar, que ele se preocupou com ela nessa ida para lá, né? E assim, que ele começou a sentir, quando ele começou a sentir saudade aqui no Brasil, ele começou a ver, tipo assim, ai, como é importante na minha vida, né? Como eu devo Nossa. valorizar mais. Sim, mas interessante isso você falando, né, Aline? Porque muitas vezes você vê as mulheres, né, as mães, que a gente sabe a carga que é, né? A gente ter filho e, como você falou, carregar várias responsabilidades e funções, mas de quando a gente toma o nosso posicionamento, né? Porque você tomou o seu posicionamento, olha, eu vou. E você não estava preocupada se você tinha uma filha pequena, você simplesmente falou, eu vou, porque é importante pra mim, isso daqui vai me ajudar na minha carreira. Então você tomou aquela tua decisão e foi. Você não ficou ali tentando mudar o seu marido a ser um bom pai. Você tomou o seu posicionamento, a sua decisão, você foi e no momento tudo em volta se transforma. Então é muito louco, eu venho discutindo isso, né? Toda vez que eu tô conversando com mãe, é exatamente isso. A gente tem que olhar pro que eu posso controlar. Então, assim, é a minha decisão, é o meu posicionamento. E não ficar tentando mudar o outro. Porque por mais que a gente queira, né, mudar o marido e tal, a gente fazendo dessa forma, olha que louco. As coisas aconteceram, né? Você não precisou ficar falando, olha, seja o pai assim, assim, assado. Você foi lá, você fez, e ele percebeu, e ele foi lá e mudou. Então, assim, muito incrível isso. Muito bom. Legal. Aí ele passou esse mês comigo e no mês seguinte, quando tava acabando, né, a gente chorou, sofreu, que eu tava indo embora e minha irmã veio. E aí minha irmã ficou também, deu conta de tudo. Ainda bem assim, eu acho que hoje a relação da Helena com minha irmã sempre foi muito boa, mas hoje talvez tenha um pouquinho mais disso, assim, ela tem um grude na minha irmã, assim. É uma pega diferente, né? Com a outra tia, por exemplo, ela não tem tanto. Então, ela tem um amor pela minha irmã, né? Vê minha irmã, ai, tia Eva, você vai fazer o quê? Fica comigo e tal. Então, ela tem esse elo com a minha irmã que é bem forte, né? Que Eu vou legal. combinar uma coisa também. A Helena é um anjo. Ficou com os avós, depois ficou com o pai, e ficou com a tia, e tá tudo bem. Verdade. Tudo Mas bem. é legal, né, Má? Porque assim, pra gente ver como a criança se adapta, e às vezes nós mães ficamos sofrendo, é o que a Aline falou pra gente no começo, às vezes a gente fica se limitando, achando, minha criança vai sofrer, eu vou abandonar meu filho, nananã. E não, a criança, se ela recebe amor, carinho e atenção, ela super fica. O problema somos nós, né? Sim. É mais difícil a gente se adaptar, né, do que a criança. Exatamente. E Ana, ela foi pra escolinha desde os 6 meses. Então. E essa foi a primeira vez que eu tirei ela, né? Ela com 2 anos, 2 e meio, mais ou Sim. menos, quando ela foi comigo. Que a gente foi em maio, no começo de maio. Então, eu sei que ela sentia falta da escola, que tinha os amiguinhos e tudo mais. Mas assim, na minha cabeça, ela estava ali vivendo uma nova experiência. Ela também ia aproveitar aquele momento ali. Ela não estava indo para a escola, não tinha outras crianças, mas a gente estava fazendo o possível para ela ser feliz ali, Com né? certeza. A gente fala hoje que era a casa das galinhas, porque os donos deixaram 2 galinhas para a gente cuidar. E aí, ela todo dia bota a comidinha da galinha. Oh, meu Deus, que bonitinho. Ia nas plantas, regava com água. Ai, que gostoso. E aí, uma coisa que eu fiz, eu pesquisei lá, tipo no OLX da Holanda, né? Que agora eu nem lembro o nome. Mas tinha um cara bem pertinho, na rua seguinte, doando um pula-pula. Eu disse, então, é meu. Vou pegar esse pula-pula. Gente, eu carreguei os ferros, meu Deus, pesado. Tudo pela criança.
por ela. Aí a gente montou lá o pula-pula, super difícil. Montar lá, puxar a parte de pular, né? O elástico, assim, de tudo. Bem difícil montar, depois botar a proteção. E ela se divertia à vontade. Pulava lá até dizer Que chega. gostoso. Então, a rotina era pular, pula, pula, Alimentar brincar com as a galinha, galinhas. alimentar, colher Pegar plantinha, o que precisasse. E aí, E seguindo e brincar, inventando as né? novidades. Mas né? olha que infância mais gostosa, se você for pensar, né, Aline? Assim, para uma criança, isso é muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que ela vai ter essas memórias, assim, muito entranhadas nela, né? Com Isso é certeza. muito importante, Sim. é muito legal. E aquilo, né? Era um momento que você estava vivendo porque você estava construindo algo maior para você, né? E hoje eu pergunto pra ela, tipo, você lembra da Casa das Galinhas, de tal coisa, da gente ir? Ela fala assim, como se lembrasse, Sim. né? Então, eu acredito que ainda tá na memória dela. Lembra Com sim, certeza. lembra. Minha filha tem 3, né, Aline? E assim, ela lembra coisas assim de 1 ano e meio, sabe? Eles conseguem lembrar, assim. Eu não sei se isso vai durar tanto tempo, né? Depois dos 6, 7 anos que o cérebro tem toda uma mudança fisiológica, mas eles lembram sim bastante coisa. Então, muito bom. Não, só um adendo, um dia desses, ela tava me falando, tipo, mãe, quando eu morava na sua barriga era tudo escuro, não tinha outro bebê comigo. Eu mandei um áudio pra Ju. Ju, você não acredita, ela tá falando isso e isso, será que ela lembra? Então, assim, Nossa. ela falando, Nossa. tipo, ai, quando eu tava na sua barriga, meu Deus, será que hoje ela me Caraca. pede, né, pra ver as fotos, mas Sim. quando ela me falou assim, ela não tinha visto fotos do parto, etc. Ela falava assim, Como ela tirou da ideia de que é tudo escuro? Então, né? E Porque ela assim, dizendo, a gente sabe que inconscientemente toda essa memória fica desde o ventre. Isso, né, a ciência já comprovou. Mas fica no lado inconsciente do cérebro. Agora, ela trazer isso de forma tão consciente é muito da hora, muito louco. ela, Né? mãe, era tudo escuro, você não me deu uma lanterna pra eu acender lá. Aí eu, ai, que difícil, né, filha? Nem tinha ninguém pra brincar com você, não tinha. Gente, surreal. Ai. Bom, enfim, aí eu tinha acordado com o professor. A casa, você falou que que alugou por um mês, e aí, Depois. se desse certo, você estenderia. Deu certo estender, então. Deu certo. Legal. Era um aluguel caro, não é barato. Aluguel né? na Europa não é Casa. barato, gente, não é mesmo. E eu optei por pegar uma casa grande para caber todo mundo. Né? Até então, pai e mãe, né, Aline? E criança. Inicialmente, o meu pai e minha mãe, comigo e ela. E depois trocou meu pai e minha mãe pelo meu esposo, depois minha irmã. E aí a gente foi fazendo esse revezamento. A sua irmã ficou ainda um período, por exemplo, enquanto o seu esposo tava? Ou, por exemplo, quando o teu esposo foi, ela veio? Vocês ficaram ainda um tempo morando, tipo, você, seu esposo, sua irmã, tua filha? Como que foi essa logística? Minha irmã ficou um tempinho, eu lembro bem da segunda vez que Diego foi, coincidiu que minha irmã estava lá, né? Nesse primeiro mês, acho que talvez Diego tenha... minha irmã ficou ali, chegou e aí logo em seguida, 5 dias assim, Diego foi embora já. Entendi. Aí eu viajei com ele até Amsterdã, me despedi. E aí ela ficou com a Helena em casa, né? E aí foi assim, minha irmã ficou por lá, eu ia 2 vezes por semana para a universidade, fui vivendo tudo lá na universidade, né? E quando foi chegando assim, com 4 meses mais ou menos, ela começou a dizer que queria uma irmã rosa. E eu... ela queria uma menina. Uma irmã menina, né? A Helena começou a falar isso? Sim. Aí eu falei com o Diego assim, Diego, você quer o segundo filho? Se você quiser, vai ter que trabalhar, né? Aí ele falou, quero. Eu disse, porque a Helena tá começando a pedir. Então, assim, você pode já começar a procurar um emprego em Natal. Porque não dá pra gente continuar em São Paulo e eu dar conta 2 crianças, porque é muito trabalho para mim.
Então, pode começar a procurar e tal. Porque E aí Diego Natal se você tinha a sua família, né? A família dele. Sim, tem a família dele, Ok. a minha. Uhum. Nossas mães moram próximo, assim, uma Legal. diferença de 5 ruas de uma para outra. Nossa. Uhum. Então, assim, eu disse para ele: chegou Uhum. a hora, a gente já viveu o que tinha de viver em São Paulo, agora a gente vai voltar. Mas Diego, ele é da área financeira. Eu digo assim, ele é o profissional dos sonhos de toda empresa. Ele trabalha que nem um louco. Então, assim, sempre gostou muito de trabalhar, né? Uhum. E aí ele tinha um apego. A empresa que a gente foi transferido lá para São Paulo, ele trabalhou 11 anos e aí quando a empresa foi vendida, ele ainda ficou um tempo na empresa nova. Uhum. Aí recebeu uma proposta de um ex-chefe, era da área da educação, uma rede de universidade que ele trabalhava. E aí ele foi para a área da saúde. Ele foi para uma empresa de plano de saúde, de hospitais e tal. E aí ele conseguiu um emprego em João Pessoa. Que assim, João Pessoa é bem próximo de Natal. Para Uhum. quem não sabe, são 2 horas de viagem, mais ou menos, né? Porque Ah, é vai. um deslocamento dentro De de São São Paulo. Paulo, da Zona Sul para a É, Zona Leste, 2 horas. isso. Eu dizia assim, é porque em São Paulo a gente morava perto do seu emprego. Mas, assim, em São Paulo muita gente vive isso. Que Maria você vive isso, né, vive. Maria? Sim. Morando na Penha, indo trabalhar lá no Agora eu tô morando Moema. ainda mais longe dos trabalhos, mas tudo bem, faz parte. Aí eu tentei falar para ele assim: ah, vai dar tudo certo. Tem um monte de gente que vive assim, você vai conseguir. Uhum. E aí ele aceitou esse emprego em João Pessoa, né? Porque era dentro da faixa salarial que ele já estava. Uhum. E aqui em Natal é uma cidade que é difícil, assim, não tem indústrias, grandes empresas, multinacionais, coisas Sim. É assim. mais Tipo, sobrevive pelo turismo local mesmo, né? Então, assim, essa é, coisa muito do turismo, os comércios locais, né? Então é mais, o pessoal trabalha mais nisso, né? sim, então tem muito isso, os profissionais mais, assim, profissões mais tradicionais, policial militar, Uhum. professora, Sim. etc. Uhum. Esse emprego aí vai ter um concurso um Uhum. dia, a pessoa vai fazer e vai Uhum. ficar trabalhando pro resto da vida nessa função, Sim. né? Uhum. Mas ele que seguiu o ramo ali da empresa privada, não encontrava aqui facilmente, né? E aí ele acabou indo para João Pessoa. E aí o que aconteceu? Ele começou, tipo assim, próximo do fim do ano, ele começou a trabalhar já à distância nessa empresa. E você ainda estava lá na Holanda quando ele conseguiu esse emprego em João Pessoa. A gente voltou em outubro, mas ele já estava meio que acertando os detalhes Para do começar nessa novo outra emprego. empresa. Tá. Tá. É. E aí tem o desafio final, que o que foi? Quando a gente começou, tipo assim, chegou agosto, na verdade, eu comecei a perceber que eu não estava ouvindo muito bem Isso você Isso tava lá estava na na Holanda. Holanda ainda. na Holanda. Tá. Tá. Uhum. E aí eu falava para as pessoas assim: ah, fala aqui do lado esquerdo, porque eu achava que eu tinha uma gripe e eu não estava ouvindo muito bem, meu ouvido Uhum. estava entupido, coisa assim, né? Aí eu falava: ah, fala aqui do lado esquerdo que eu estou ouvindo melhor. Aí a pessoa vinha aqui desse lado e falava. E aí eu resolvi marcar no plano uma consulta com o otorrino à distância, né? Ela falou de uma medicação que eu podia tomar, um corticóide, prednisona. Ela pensou em receitar e tal, mas eu não tinha como comprar lá, porque o corticóide não era vendido nas farmácias assim Ah, abertamente. então essa consulta que você fez foi com uma médica no Brasil? Uma médica brasileira, eu Entendi. fiz uma consulta online, né? Entendi. Uhum. Ela falou assim: tá, Aline, então o plano é quando você vier para o Brasil, você fazer uma audiometria para eu ver como está a sua audição.
Aí, beleza, eu fiz a audiometria quando eu cheguei, Só né? Em outubro. para eu entender, você estava sentindo alguma coisa antes de começar a perceber que estava perdendo a audição? Se você teve gripe, sinusite, Eu fiz uma viagem coriza. para a Suíça, porque minha irmã tinha conhecidos lá e a gente foi, todo mundo, a família inteira, eu, Diego, Helena e minha irmã. A Isso gente na foi segunda vez passear. que o Diego foi pra lá, então. Na segunda Da vez já, né? Porque na primeira vez ele ficou só 5 dias, você falou, e que ele foi uma outra vez pra lá. Ele passou um mês na primeira vez Uhum, e no meio da viagem, em julho mais ou menos, uhum. ele viajou e passou mais um mês. Aí Aí a foi gente nesse um fez outros mês. passeios. Legal. Uhum. Ah, essa foi a terceira vez que ele foi. Foi a segunda vez. A segunda. Desculpa, Tá. a segunda É vez. que aí quando a sua irmã veio, ele ficou um mês, só que ele só pegou tua irmã ali no finalzinho, ele já tava indo embora, né? Então quando Aham. ele veio pela segunda vez, aí tua irmã já tava lá, então vocês conseguiram Uhum, aproveitar faz juntos. sentido. Aí a gente foi junto. Uhum. E aí nessa viagem, na época minha irmã era casada e foi para uma casa de uma tia da pessoa que ela era casada. E a gente foi lá e na casa dessa pessoa eu tive um quadro que parecia uma enxaqueca. Comecei a sentir tontura, eu vomitei, passei mal e tal. E aí marquei uma consulta lá pelo. Na verdade, a consulta foi até particular e depois eu pedi reembolso No no convênio. plano. Uhum. No seguro-saúde. Aí eu fui na consulta, a médica concordou, achou que fosse uma enxaqueca. Aí passou lá ibuprofeno e paracetamol. Aí toma isso aqui, vai para casa. Aí fui, passou os sintomas, passou o vômito e tudo certo, né? Mas eu comecei a sentir uma tontura constante. E aí, um mês depois desse quadro de enxaqueca, veio a Essa coisa no ouvido. perda auditiva, assim, que eu não estava sabendo identificar o que era, né? Aí, quando eu passei com a otorrina, ela disse isso. Quando você chegar aqui, a gente faz uma audiometria e vê como você tá. Aí, beleza. Quando eu cheguei em outubro, aí Diego preparou uma recepção. A gente foi para algum lugar, comer uma pizza Ai, e que tal, com gostoso. amigos. Uhum. E Diego começou a conversar comigo. Sim, ainda teve outra coisa. Lá, uns amigos brasileiros foram e optaram por passar pela Holanda para ter esse apoio nosso, visitar e tal. E a gente viajou para a Bélgica. E aí, no tempo de vista da minha irmã, ainda não dava para ela ficar até o final. Então, o último mês, minha mãe voltou. Nossa, gente. Foi ficar Não, mas eu tô achando maravilhoso, ele já foi. Foi Não, o pai gente. e os avós foram. Uhum. Aí o marido foi, os avós não estavam legal, os avós voltaram, o marido ficou, a irmã foi, o marido voltou, aí o marido voltou, aí a irmã voltou, aí a mãe voltou, o marido voltou. Maria, haja dinheiro. Não, eu tava pensando exatamente nisso agora. Cada passagem pra Holanda, meu, quanto dinheiro, né? Essa rede de E todo apoio aí foi, mundo, né? vamos Foi. lá, vai Ô, estudar, ô, vai Aline, só estudar. uma dúvida. De R$ 2.000 a gente comprava assim. É, Brasil, Holanda, né? sim. Ô, Aline, Aí só uma coisa que eu fiquei aqui na dúvida. O teu estudo lá, como que era essa tua rotina semanal, assim, antes de você voltar lá pra onde você tava, Sim. né? Como que era essa sua rotina semanal de estudo lá? Eu tinha acordado com um professor de 2 vezes na semana. Certo. Então eu ia, passava o dia inteiro lá na universidade, né? Uhum. Eu passava o dia lá fazendo os trabalhos, avaliando os escaneamentos intraorais, né? Basicamente, o meu serviço era tipo assim, ensinar a inteligência artificial a identificar os dentes corretamente. Uhum. Então, jogava lá, a inteligência dava retorno de tipo, é tal e tal dente. Eu saía corrigindo, pintando dente por dente, dizendo, não, esse aqui é dente tal, esse é dente tal. Uhum. Então, meu trabalho era esse.
Entendi. E aí, na época, você não estava trabalhando, sei lá, um trabalho externo, ou você estava lá só concentrada no estudo? Lá eu fiquei só estudando. Uhum. No Brasil, eu trabalhava numa clínica, aí eu pedi dispensa para Pra você poder ir. viajar, Tá, né? então E você fazer conseguia ficar com a tua doutorado no filha ali, com a tua irmã, nos demais dias quando você não estava estudando, né? Sim. Então também ela também tinha você para aproveitar, né? Fora a galinha, a planta. É, Bacana. eu ficava com ela também, minha irmã Aham. aproveitou, também passeou, né? Então, Legal. coisas assim, tava Uhum. bem para todo mundo. Legal. Uhum. E aí, nessa viagem da Suíça, eu tive esse quadro de enxaqueca. Uhum. E quando a gente voltou, eu fiz a consulta com a otorrino. E aí, quando eu voltei para o Brasil, aí não. Aí, no último mês que minha mãe foi, a gente foi para a Bélgica um dia. Uhum. Uma viagem de. Um dia. Não foi um dia, foram 3 dias, eu acho Uhum. assim. Uhum. Mas aí, em um momento, eu andando e empurrando o carrinho de Helena, uma hora eu tive que pegar ela de alguma forma para alguma coisa. E aí eu caí no chão. Nossa. E aí minha mãe falou assim, Aline, cuidado e tal. Eu disse, não, mãe, é porque eu tô meio tonta e tal, mas tá tudo certo. Aí beleza, né? Passou. Quando eu cheguei aqui no Brasil, nessa despedida não, seja Nessa, bem-vinda, né? uhum, Na nessa festa de recepção. No acolhimento, Brasil, em São Paulo ou no Rio Grande do Norte? foi em São Paulo. Uhum. Eu fiquei em São Paulo e minha mãe voltou para Natal logo. Ela Tá. pegou o voo de conexão. E aí eu não estava falando bem. Eu Uhum. estava tipo, me enrolando para falar, não estava falando, tipo, assim, o que eu tenho hoje, eu penso assim, que a frase vinha na minha cabeça, eu não conseguia falar, Colocar pra fora. verbalizar aquela frase. Uhum. E aí eu ficava tentando, às vezes eu me enrolava, falava estranho. E aí as pessoas, os meus amigos que foram um dia, perceberam que tinha alguma coisa errada, né? Uhum. Aí Diego falou, não, você não tá bem, vamos passar na consulta. Aí passei na otorrino, fiz lá a audiometria. Desculpa te cortar. Eu lembro de um stories que você fez. Eu falei assim, nossa, será que tá travando o stories? A Aline não fala assim. Nossa, Maria, Era, sério? era, era bem perceptível, assim. Eu Aham. falei, ué, ela não fala assim. E Caramba. aí você começou a falar que você estava investigando algumas coisas que você começou a perceber, as pessoas começaram a falar para você que estava diferente o jeito que estava falando. Uhum. Sim, eu vou dar um spoiler para vocês, mas tipo assim, hoje eu tô fazendo acompanhamento de várias coisas. E Nossa. assim, minha fala tá fluindo, mas vocês veem que eu ainda travo um pouquinho em uma palavra, às vezes eu vou falar e tipo dar uma travadinha na voz, na Uhum. fala, né? Mas hoje já tá muito melhor comparado a como eu vim. Então assim, eu voltei e tipo assim, tava na expectativa de escrever 3 artigos relacionados àquela pesquisa, não sei o quê. Mas quando eu voltei, eu passei na otorrino, aí fiz a audiometria, ela disse, Aline, seu ouvido direito perdeu praticamente 100% e o esquerdo perdeu tipo 30% mais ou menos. Mas, gente. Uma perda auditiva grave. Nossa. Você precisa fazer outros exames. Aí eu passei com a neurologista que ela indicou. Aí fui na neuro. Ela pediu uma ressonância. Aí quando eu fiz a ressonância, aí deu lá uma hipótese diagnóstica. Ó, essa travadinha aqui que acontece às vezes, né? Eu não Mas consegui agora perceber ainda. Eu não consigo perceber, porque como você tem o seu quase sotaque, imperceptível. você tem o seu sotaque, a gente tá no online. Então, se você não tivesse falado, pra mim, era o normal, entende? Sim. E aí é isso que acontece, às vezes eu tô falando e aí dá uma travadinha. Tipo assim, eu tenho que me concentrar, falar Uhum. lentamente para conseguir seguir tudinho e falar corretamente, sabe? Entendi. Uhum. Aí eu fui na neuro e saiu a hipótese diagnóstica e deu várias áreas do cérebro com inflamação.
Nossa, Aí caramba. era uma consulta assim, tipo meio-dia, tipo na metade do dia, né? Ela falou, tá bom, você se interna hoje. E oi, eu também. Aí ela falou, não, você precisa internar, fazer uma medicação, corticóide na veia e tal. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí liguei para minha irmã, falei, volta e vem para São Paulo ficar com a Lena, que eu não tenho Essa irmã merece um prêmio, hein, Aline? Sua irmã é um anjo da guarda. Que irmã? Ó, irmã da Aline, como que é o nome da irmã da Aline? Ó, parabéns, viu? tudo que ela Que fez por mim, incrível, assim. gente. E eu digo assim, hoje você tá pagando, devolvendo tudo que eu fiz por você, porque ela engravidou cedo, aos 18 anos. E eu ajudei a cuidar do meu sobrinho muitas vezes, né? Eu fazia faculdade já, mas quando eu estava em casa, eu chegava, eu cuidava dele. Então a gente sempre teve essa troca assim, né? E aí eu disse, agora você tá pagando o que me deve. Você vai cuidar da minha agora. Então, você estava em São Paulo, teve esse baque, né? E aí você interna hoje, tipo, e com quem que eu deixo a criança? Eu interno hoje e a criança, com quem fica? Sim. Aí sua irmã Como veio. foi isso? Aí minha irmã foi, conseguiu ficar com ela enquanto eu estava no hospital. E aí, assim, a gente conseguiu também amigos de São Paulo que, eu quero ficar com a Heleninha e tal. Aí uma pessoa resolveu ficar um dia, passear com ela uma vez. Aí a gente foi participando assim, com as pessoas e equilibrando essa jornada, assim, né? Então, minha irmã foi, ajudou a cuidar dela, e eu lá no hospital, sem saber ainda, sem ter noção. Mas assim, quando a neuro falou, tipo assim, tem uma inflamação no cérebro. Nossa. E os médicos vinham vindo fazer a visita, passar a visita do dia, ver a paciente, né? Aí que eles viam um caso assim, eles ficavam tipo assim, era uma coisa muito diferente, Sim. que ninguém sabia um diagnóstico. E eu comecei a perceber assim, não é tão simples como eu pensava. Então, talvez, eu acho que Deus providenciou Helena querer o irmão, a gente começar a procurar emprego aqui. E assim, a nossa volta estava certa. A gente comprou a passagem para vir em dezembro, no comecinho do mês, né? E já estava tudo certo. A gente ia vir, ia ficar na casa da minha sogra, ia procurar uma casa para morar aqui. Mas assim, a gente ia voltar de qualquer forma. E para mim, assim, Deus sabia que eu ia ganhar essa doença e já providenciou tudo. E eu vou voltar, vou para perto da minha mãe, da minha sogra. Eu vou ter um apoio, né? Vou ter com quem deixar a Helena quando precisar. Então, assim, só para encurtar, né? A gente fez uma lista enorme de exames. Eu comecei a passar com o neuro daqui de Natal, que aí me indicaram ele. Eu fiz uma consulta online, a primeira consulta. E aí ele passou uma lista de exames que a gente conseguiu fazer num laboratório em São Paulo, né? Mas era tudo particular, era tipo de tipo. E aí era muito específico, o plano não cobria nada. Assim, eu vou dizer aqui para vocês, mas minha irmã diz, né? Você não tem que ficar agradecendo porque Diego pagou, não foi prejuízo, ele está preocupado com você, ele quer ajudar. Graças a Deus ele tem dinheiro, tem essa economia de vocês. E os exames iniciais foi 17 mil que a gente gastou só em exame. Caramba. Então, assim, foi uma dica, né? Para mim, eu disse, Diego, mas esse exame aqui é muito caro, não precisa fazer. Aí ele falou, não, o doutor Felipe falou que precisa, então precisa. E a sua audição em jogo, né, Aline? É a sua audição. Aí, ele pediu os exames, assim, tudo que tivesse relação com doença autoimune, como é o nome daquela
outra profissão que trata doença autoimune, fora neuro. Reumatologista? Reumatologista, de reumatologia, então pediu tudo para descartar. Todos os exames davam negativos. Eu dizia, meu Deus, o que será isso? Que bom, e o que eu tenho? Que bom que deu negativo, mas o que eu tenho? No momento que você está doente, você quer um diagnóstico, assim. Você já quer encontrar saber rápido, né, o nome, que é. Então é importante dar um nome ali. E eu não conseguia saber. Aí quando a gente chegou em Natal, foi vivendo. Aí a mudança da gente estava quase chegando e digo, a gente precisa de um lugar para botar essa mudança. A gente vai procurar um negócio desse de botar as caixas dentro. Depósito. O depósito e depois a gente se vira. Mas aí, por coincidência, tem uma casa quase em frente à casa da minha sogra, que a pessoa estava terminando de reformar e ia botar para aluguel. Porque no bairro a gente rodou todas as ruas, não tinha praticamente nada para aluguel, só tem casa para vender. Aí minha sogra falou com essa pessoa, né? E ela disse, é meu filho, é de confiança e tal. E aí a gente fechou o aluguel dessa casa que a gente tá hoje, né? Então, quando a mudança chegou, entrou aqui, atolou de coisa de caixa. E eu que lute para tirar tudo das caixas. Só que no começo eu tinha uma indisposição. Então, não conseguia, tipo assim, ficar ativa. Não conseguia arrumar as caixas logo. Então, ficou tudo ali esperando o dia que ia acontecer, né? E aí, a gente foi procurar a escola para Helena. A gente acabou colocando ela na escola que meu sobrinho tinha estudado um pouquinho na infância, ali no ensino fundamental. Hoje ele estuda na escola técnica, que é muito forte aqui em Natal, né? O IFRN. Hoje ele estuda lá e a Heleninha foi para a escola que ele estudava ensino fundamental. Porque estava dentro do orçamento, eu não estava mais trabalhando. Diego disse assim, em São Paulo a gente pagava 2.300 de escola. Aí Diego disse assim, não, só consigo pagar no máximo 1.500. E essa escola, quando eu começava a pesquisar, todas as escolas melhorzinhas na cidade, ele dizia, vou pagar bem baratinho em Natal. As melhorzinhas eram tipo 2.000. Aí eu falei, Diego, só tem essa aqui. Eu consegui um desconto de 30%, porque meu Pedrinho é ex-aluno, né? Eles deram 30%. Aí Diego depois foi, negociou mais, porque ele da área financeira, o que ele gosta mesmo é de desconto. Aí foi lá, negociou e tal, e ficou 1.117. E aí a gente fechou lá, né? Aí o que aconteceu foi que a gente estava insatisfeito, a gente ficou insatisfeito com várias coisas. Aí no frigir de ovos aconteceu uma situação que a gente não gostou nem um pouco. Aí Diego disse, vamos tirar. Quer dizer, eu disse, vamos tirar, já deu. A Aline é a mulher da palavra, né? Das decisões, né? Eu disse assim, ele não queria tirar porque ele disse, vai ter uma multa contratual. Eu disse, Diego, com isso que aconteceu agora, não vai ter multa nenhuma. Eu vou falar lá e você vai receber seu dinheirinho todo de volta. Eles passaram no financeiro, só devolveram o dinheiro para ele, do que ele tinha pago. Peraí, deixa que eu resolvo. Aí, pronto. Aí escolhi outra escola, que eu já estudei um dia lá. E agora ela está na escola nova, graças a Deus, tudo resolvido. Bom, mas enfim, sobre a doença, né? Eu voltei, comecei a tratar com neuro. Até então a gente medicando uma medicação que era comum para várias doenças autoimunes. Ele falou assim, Aline, a primeira ressonância deu uma hipótese de uma doença autoimune rara.
que se chama Síndrome de Suzaki. Nossa. Essa doença é uma tríade. Ela envolve perda neurológica, perda auditiva e problema na visão. Mas você não teve o quadro na visão, né? Mas eu vou pedir para você fazer um exame no oftalmo para ver. Aí eu fui no oftalmo, fiz o exame, aí o oftalmo disse, pode fechar o diagnóstico, porque graças a Deus você não tem perda visual, mas você tem, ele chama tipo uma atresia dos vasos sanguíneos do olho, sabe? Então, ele via a característica clínica da doença. Sim. Talvez você não tenha tido essa perda porque descobriu cedo e já começou a tratar? Talvez medicando, né? Mas aí eu fui um dia para o cinema com o Diego, com meu sobrinho. E aí, no meio do filme, meu olho esquerdo ficou metade sem visão. Tipo assim, ficou tudo preto. E aí eu falei para o Diego, aconteceu isso aqui no cinema, né? Aconteceu alguma coisa estranha. E aí eu falei para o doutor Felipe, e aí eu tomava, na época, 40 miligramas de prednisona diariamente, que já é alto. Aí ele dobrou para 80. Nossa. Aí ele falou assim, quanto você pesa? Eu já tinha começado, eu pesava 72 quilos. Eu já tinha começado a aumentar o peso por causa da medicação. A corticóide aumenta bastante peso. E aí ele disse, você tá com 80, dá para ir para 80 miligramas. Então, eu comecei a tomar 80 todo dia de corticoide, né? E aí fechou esse diagnóstico. Aí foi quando eu publiquei no Instagram, Maria, falando, agora eu tô com um diagnóstico, vou falar para vocês aqui e tal, é tal doença. Mas era tudo muito novo, assim. Eu chego no hospital, as pessoas perguntam, o que é que você tem? Eu falo, é uma doença autoimune rara, síndrome de Suzaki. Nossa, nunca ouvi falar. Eu também não. Nunca ouvi falar. Eu vou pesquisar aqui, nunca ouvi falar. Poucas pessoas, assim, dizem, nessa convivência hospitalar, as pessoas dizem, já ouvi, tem alguém que eu conheço, que tem e tal. Mas, assim, o normal é mesmo a surpresa, tipo, não sei o que é. Sim. Aí, hoje eu continuo, ele tá fazendo um desmame do corticoide, aí eu faço uma medicação que eu pego na farmácia de alto custo daqui do RN, né? Que é na Unicate. Que aí é imunoglobulina humana. Eu faço, na verdade, até desde antes do diagnóstico, eu comecei a fazer a imunoglobulina, né? Ele disse, eu vou fazer o desmame do corticoide e aí eu vou passar esse para fazer endovenoso para dar um aporte para você, né? Então, comecei a tomar por 6 meses. Até agora eu fiz 3 doses, 3 aplicações. Aí uma aplicação que eu fazia inicialmente 2 dias na semana. Aí na segunda aplicação, aí deu uma reaçãozinha no meu braço, ficou vermelho, um pouquinho mais inchado. Aí eu falei para ele, pode dividir para 3 dias de aplicação, que aí eu faço mais tranquilo. Aí ele falou, tá certo então. Aí a última eu fiz em 3 dias, foi bem melhor. Assim, Então não deu agora nenhuma você tá só reação. tratando com medicação mesmo. E assim, você vai ter que, sei lá, fazer mais exames, né? Como que fica isso, assim? Como tá a sua audição agora, né? Como que tá essa coisa no cérebro? Aí teve esse plus da audição, né? Que eu não comentei com vocês, mas aí quando chegou aqui, eu disse assim, Diego, como eu tô com dificuldade, eu fico repetindo sempre as coisas e tal. O doutor Felipe falou assim, eu acho que na sua perda auditiva,
talvez o aparelho não seja tão eficaz, mas você pode testar. Aí eu resolvi testar. Aí eu fui e usei ali um mês de teste, né? Aí eu percebi que Diego é sempre meu observador, assim, né? Nem sei a palavra que usar. Ele vai falar, tá estranho. É o test drive, tá estranho. É o test tá bom. drive. Tá esquisito, foi o que eu tô falando. Tá ótimo, voltou. Ele, não, acho que você tá ouvindo melhor mesmo. Parou de perguntar o que a pessoa falou e tal. Eu disse, então eu vou comprar. Também foi um investimento alto? Foi. Com certeza. Aí eu estou usando nos 2 ouvidos, né? Entendi. Um aparelhinho. É bem pequenininho. É bem pequenininho. Hoje não é mais aquele trambolhão de antigamente, né? Assim, a cidade inteira tá cheia de placa, tipo, aparelho auditivo, melhor preço, não sei o quê. Aí eu falo, tudo balela. Porque Diego ligou assim, qual o preço de aparelho? Na faixa de R$5.000. R$5.000 é o inicial do inicial. Aí eles têm um leque de modelos, o meu é o penúltimo. Então, assim, ela falou, não, acho que para o que ela tem, acho que o que esse aqui oferece traz vários benefícios e tal. O que a Fona explica é que, assim, a função do aparelho não é recuperar o que eu estou ouvindo. Ele, tipo, amplifica mais ou menos o que eu estou ouvindo e ele consegue, tipo, parar ali minha perda onde está. Tipo, eu não continuo perdendo. Então, se eu tivesse 100, talvez legal. eu tivesse... Então, ele dá essa neutralizada ali e piorar o quadro, por exemplo. Isso. Talvez mais esforço, cara. Estivesse esforçando muito e perdendo um pouco mais, né? E aí, meio que deu essa paralisada com o aparelho. E essa inflamação que você falou do cérebro, Aline, vocês conseguiram descobrir de onde veio isso, né? O porquê que isso aconteceu? Foi algum fator desencadeante? Foi algum fator do local? Foi algum fator de estresse? Poderia ter acontecido em qualquer outro lugar? Diego que foi tipo, muito... Casou de ser um momento super estressante. Diego fala assim, porque ela tinha ido pra Holanda, passou por vários estresses, momentos e tal. Aí o neuro disse assim, não, Diego, não é hora de você tentar descobrir o que aconteceu, é hora agora de tratar. Ela já tá, agora já foi. Mas ele fala assim, que é como se a doença tivesse adormecida e, tipo, agora veio à tona. Talvez eu tenha tido, tipo, uma baixa na minha imunidade naquele período. Tipo, eu tive uma baixa de imunidade, aí a doença aflorou. Então, talvez algo que você já carregava aí, né, até, sei lá, na tua biologia mesmo, e aí algum fator externo ativou aquilo. Isso. É tipo como se eu tivesse já alguma coisa da doença no meu corpo, e aí ativou com uma baixa da imunidade, né? Entendi. Mas enfim. E nesse meio tempo aí, com tudo isso que aconteceu, e esse segundo filho, ficou aonde? Era isso que eu tava pensando. Aí agora tem uma segunda medicação que eu planejava, que o doutor Felipe falou. Você vai fazer. E, tipo, é uma medicação que é para imunologia, né? E aí, rituximab é o nome. Aí, eu fui fazer o cadastro da medicação na farmácia de alto custo. Quando eu pesquisei sobre ela, aí dizia, não pode engravidar por 6 meses, porque pode baixar a imunidade do bebê. Então, assim, quando eu tomar... E você ainda nem começou a tomar? Não comecei, porque fui fazer o cadastro da medicação. Sim. Aí, quando apareceu lá no site que estava disponível, eu disse, vou pegar. Quando eu cheguei lá, aí a pessoa disse, não é assim não. O dia que você fez o cadastro, tem de 60 a 90 dias para você receber. Entendi. Vai vir do Ministério da Saúde no seu nome.
Aí, essa medicação que apareceu aí disponível já é de outro De outra paciente. pessoa, entendi. Aí eu Então você disse, ainda vai começar a tomar essa medicação, né? E aí meio que vai ter que acompanhar isso, aí né, Aline? assim, eu comemorei sexta-feira que eu Uhum, consegui pegar finalmente essa uhum, medicação. uhum, Ah, pegou então. Então, peguei, uhum, recebi, tá aqui na minha geladeira uhum, armazenada, uhum. esperando. E dia 28 eu tô com agendamento para fazer a aplicação. Entendi. Entendi. Então Então, agora meio que vai ter que esperar, né? Passar pelo menos essa fase e entender o que vem depois, né? mas assim, ela me pergunta todos os dias, porque eu digo para ela, filha, só vou te dar um irmãozinho quando eu estiver boa. Hum. E ela me diz, mamãe, você já tá boa? Oh, Você meu já Deus. consegue me pegar no braço? Uhum, Porque aí vieram as limitações, né? Tipo uhum. assim, eu não consigo pegar ela, e além do peso, assim, que ela Sim. hoje tá pesando 16 Ela quilos. já tá com 4 agora? 4 anos? Tá com 3,5, Três. Com faz três e 4 de meio. dezembro. Uhum, E aí eu pego ela no braço, 5 minutos eu já tô morta de uhum, cansada. uhum. Já tô Sim, assim, filha, sim, vá pro chão, você consegue andar. sim. Todos os dias ela olha pra mim e pergunta, mamãe, você tá boa? Você tá forte? Oh. Aí, Bonitinha. Uhum, aí eu vou explicando pra ela, né? uhum, Mas ela uhum. já entendeu, assim, que eu Sim. só vou poder dar um irmãozinho pra ela Uhum, quando tiver melhor de saúde, né? entendi. Uhum, Hoje em dia, o que mais me incomoda é que eu tenho uma tontura diária, assim. Eu tomo medicação 3 vezes ao dia, que é para tontura, e tomo outra medicação para disposição. caramba. Uhum. E sei E, lá, os médicos e nunca falaram algo, se existe algo alternativo, Aline, que daria pra você fazer em conjunto, por exemplo, sei lá, uma acupuntura, né? Que a Maria trabalha ali também com e isso, aí, eu algum outro sempre tipo de terapia reclamo, alternativa. mas o neuro, doutor Felipe, nunca falou. O que eu estou fazendo é terapia ocupacional, que Certo. mudou Uhum. muito, me ajudou Sim, sim, ajuda muito mesmo. na parte de memória, Uhum. em várias coisas, né? Mas ele nunca falou de terapias alternativas. Uhum. Vou aproveitar o próximo retorno para Pergunta. perguntar Pergunta, Pergunta, porque é. eu tenho alguns professores aqui em São Paulo, na faculdade que eu faço, que eles têm bastante experiência com pacientes com problemas neurológicos. Tem uma paciente lá que faz tratamento semanal e ela tem síndrome de Bell, que Uhum. ela, a parte do rosto dela não move. E depois da eletroacupuntura, ela falou assim, ela falou, só por eu não babar mais tanto, eu já estou bem. Uhum. Eu me sinto muito bem, porque ela começou a conseguir fechar a boca, porque antes ela nem fechava. Então, tem alguns acompanhamentos da medicina tradicional chinesa que poderiam entrar aí para É, potencializar. exatamente. Aí hoje, assim, eu falo, mas eu tô com um planejamento, né? De perguntar a ele assim, doutor Felipe, será que não dá para a gente tentar outra medicação, outra coisa? Ou fazer terapias, assim, alguma Uhum. coisa, né? Alternativa, para ver se melhora a tontura, porque é uma coisa que me incomoda bastante. Sim. E Uhum. hoje eu coloco assim, eu me dei um ano sabático, né? Que eu não vou trabalhar esse ano, porque Uhum. estou me tratando e tal, mas eu sinto saudade da odontologia, né? Uhum. Eu vejo também assim, que antes minha vida era, eu falava do meu marido, mas com a Helena e com o trabalho, já era vida louca. Sim. Aí, hoje em dia, tendo essa folga, né? Eu tô pensando assim, eu posso voltar aos poucos. O doutor Felipe falou assim, você não precisa trabalhar no melhor consultório, tipo, ir logo para um Agenda cheia, um monte Uhum. de coisa. agenda cheia, no melhor padrão, como você era acostumada antes. Mas escolha um público que seja menos exigente, que você se sinta à vontade Uhum. de falar, mesmo com suas limitações. Começa a atender 3 turnos na semana.
eu tô começando a levar isso em consideração, né? Isso é Essa bacana. possibilidade. Aline, exatamente. Eu Mas acho que faz concordo com o devagar. que ele falou, né? E devagar, porque é aquilo que eu te falei. Você sabe que você tem a limitação, mas se você não falar pro outro nem vai saber. Eu não soube. Até você contar tudo isso, eu nem percebi. Entende? Então, se você realmente encontrar esse teu ritmo, sabe? Porque vai te dar esse gás, essa energia e aquilo, né? No que eu acredito, quando a gente faz algo pela gente que nos dá prazer, isso também vai te ajudar em outras questões, né? Então, Aline, eu não tinha contado pra Ana, pra ela pegar o plot twist no meio da história. então, é o que eu falei, não sabia de nada aqui, nada. Conta, tem mais pra contar? E sobre o doutorado, meu prazo era 1º de agosto. Uhum, Aí acabou que no começo do mês passado, eu pedi afastamento. Então, eu tranquei o doutorado, que aí eu fico tranquila para eu escrever no meu tempo, né? Estou terminando a tabulação. Comecei a fazer outras coisas afins da área de odonto, né? Então, estou terminando a tabulação, vou mandar para o meu orientador fazer a parte estatística. Quando ele me devolver, eu vou começar a escrever. Aí, para mim, assim, agosto, acho que vocês concordam, mas estava bem em cima para fazer tudo isso, né? Então, como eu comecei a melhorar mesmo agora, eu falei para ele, bom, então vou trancar. Quando tiver tudo pronto, eu só destranco sim, e vou ir fazer a E defesa. você teve cabeça para continuar fazendo, eu já teria trancado há muito tempo. Na minha gestação, eu tinha meu artigo. Só meu artigo, eu já tinha defendido tudo, mas eu tinha meu artigo para entregar e eu estava escrevendo. E aí eu entrei de repouso. E aí eu virei para minha orientadora, falei, não vou conseguir escrever. Não consigo escrever. Eu só estou pensando que o meu filho não pode morrer, é a única coisa que eu consigo pensar neste momento. Aí ela, não, fica tranquila, a gente vai. Tá aí, tá? Tá tudo certo, né? Ele tá aí, tá encaminhado. Vamos ver se esse ano sai a publicação dele. É isso, às vezes a gente precisa tirar um tempo pra gente e tá tudo bem. Exatamente. Isso daí não vai diminuir a pessoa que você é, tudo que você conquistou, todo esse lugar, esse espaço, né? E assim, se você for olhar para tudo que você viveu nessa experiência, né, de ir com a tua filha para um outro país desconhecido, uma outra língua, né? O que você, assim, poderia falar para essas mães que vão nos ouvir, Aline? Qual mensagem, assim, você gostaria de deixar, né, com toda essa experiência que você viveu, né, com essa força que você trouxe e vem trazendo aqui, né? Então, deixa uma mensagem, assim, para essas mães que vão te ouvir. Eu acho que a mensagem principal do que eu assim, nesse período, a conclusão que eu tive de tudo é não desistam dos seus sonhos. Eu acho que quem é mãe, a gente tem um gás, a gente tem uma força que a gente não sabe de onde vem, mas a gente tem. A gente pode ir muito além do que a gente faz. Então, assim, não desistam dos planos de vocês. Ah, porque eu tenho meu filho para cuidar, eu vou conseguir fazer isso? Você consegue, você é capaz. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no meu Instagram. Aí a gente se fala. Meu nome é Aline com H. A gente vai deixar o seu arroba aqui. Aline Maia, ODP, de odontopediatria, né? Então, assim, a gente não pode desistir fácil, né? Perante qualquer tribulação. Eu tive várias e foi acontecendo, eu fui dizendo, vai dar certo, eu vou continuar, vai acontecer, vai passar. E essa rede de apoio incrível. Vamos lá, seu marido, vamos lá, vamos fazer esses exames, tem que fazer. Vamos fazer, vamos investigar, vamos ver o que você tem, todo mundo junto, pra gente conseguir caminhar. Exatamente. Eu falo que mãe é sócia de Deus na Terra. Você já ouviu isso? Mãe é sócia de Deus na Terra. Então, ele tá ali. Tá ali, exatamente, né? Nós somos o único portal para vir um ser humano pro mundo. Já pararam para pensar nisso? Que vocês são o único portal capaz de trazer um ser humano para esse mundo, né? Então, assim, é muita força que tem ao redor de nós. E a gente coloca as limitações por nós mesmas.
Então, assim, a gente tem realmente essa força, esse poder, como você trouxe, né? Só que a gente se limita muitas vezes, se diminui. Sendo que a gente deveria olhar pra tudo isso e falar, caraca, Olha eu a força que eu sou, tenho. né? Olha, eu trouxe um ser humano pro mundo, né? Olha a força que eu tenho, né? Então, é muito bonito, assim, ouvir a tua história, né? Tudo que você viveu e passou e como você vem superando também, né? Porque você tá aqui, você não se enfiou num casulo de falar, meu Deus, né? O que tá acontecendo comigo, coitada de mim, não. Você tá aqui, né? Colocando o teu depoimento, contando a tua história, deixando outras mulheres ouvirem, né? E a gente conseguir trazer, né? Trazer esse espelho aí, se espelhar em você pra encontrar essa força dentro de nós. Então, assim, agradeço demais por você ter compartilhado tudo isso. E você assim, com a vai gente, realizar o né? sonho da sua mãe de ir pra Fátima. Sim, eu ia falar Vai. isso. A gente fez uma viagem maravilhosa. Sim. Eu e Diego, né? Não Então com já minha fez. mãe. Mas eu ainda vou levar a minha mãe para Vai. conhecer. É o sonho da sua E aí eu mãe. disse a ela, eu ainda tô lembrada, viu? A Sim. gente vai. Sim, com E certeza. aí vai ser um sonho, assim, eu tenho vários planos. Eu sou bem católica, né? Hoje a gente voltou, assim, para nossa paróquia aqui. A gente é bem atuante. E eu disse a Diego, assim, olha, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei se você quer fazer comigo, mas eu tô te convidando. Aham. Se eu tiver a cura da tontura, eu vou fazer uma peregrinação de São Paulo para Aparecida. Com equipe, com tudo certinho, né? Mas, enfim, uma amiga fez um dia e eu disse, eu tenho vontade de fazer isso aí. Disse, chegou a hora. Se acontecer de curar a tontura, eu não estou pedindo para curar a minha doença toda. O que mais me incomoda é a tontura, né? Então, se parar, se eu conseguir curar, eu vou lá agradecer a Nossa Senhora Aparecida e vou publicar no Instagram e vocês vão saber. Marca a gente, Aline, Manda marca pra a gente, manda né? pra gente, Vai com ser certeza. incrível, isso é muito legal, E né? Eu fui com a minha mãe e com a minha parteira, que é a Ana Vilma, pra Fátima, agradecer pelo Léo, Pelo Léo. porque a gente teve a graça alcançada dele nascer a termo, não nascer prematura extrema. Então, E às vezes, Léo, gente, se a gente tá for bem? parar pra pensar, tudo que a gente passa na nossa vida tem um motivo maior, né? Então, às vezes, esses movimentos que vocês fizeram, diante do que vocês passaram, era porque era o que precisava acontecer. Ativar essa fé, renovar essa fé, né? Talvez vocês nem pensassem em ir fazer a peregrinação, um agradecimento lá em algum momento da vida, com a vida acontecendo, né? Mas a gente vive uma situação que nos leva por outros caminhos, né? Então, isso que é importante, né? De a gente ter esse despertar e olhar, né? E falar, poxa, mas eu preciso agradecer. Então, isso é muito incrível, assim, muito legal. O Diego falou assim, eu viajo com você para São Paulo e eu te encontro no meio do caminho. Mas eu não tenho coragem de fazer de São Paulo para Aparecida, não. Eu disse, tá bom. quantos quilômetros são? Eu você me encontra em outro. Mas vai parando também, Não né? é Não é da uma coisa capital, não. direta. É de outra cidade. É uma do cidade interior, é sempre alguma Águas de cidadezinha. Lindóia, outros interiores que aí eles fazem de lá para Aparecida. Mas o pessoal para Mas é também, chão, né? é uns 100 quilômetros, não é? É bem mais. São 7 dias de caminhada, a mais longa, né? A mais curta, a cidade mais curta, acho que são 3 dias de caminhada. Mas a mais, eu disse a Diego, eu quero mais longa. Muito São bom. 7 dias. Muito Tá bom. tudo certo. Vai A sim. gente se encontra lá. Sim. Ô, Aline. Posta no Instagram e marca a gente. Só pra gente finalizar, eu queria que você falasse, assim, né, o quanto foi importante pra você esse momento, estar aqui com a gente, contar a sua história, se alguém já ouviu a tua história, como você tá contando aqui ela inteira, né, fala um pouquinho, né, por que foi interessante esse momento pra você aqui? Hoje em dia, geralmente, quando as pessoas me reencontram, né, amigos aqui, acaba que eu falo um pouquinho do que aconteceu. Mas aqui para vocês eu falei detalhes dos acontecimentos, né? Tudo cronologicamente, assim. Eu usei aqui minha mente para lembrar dos momentos. Então, assim, é bom reviver isso tudo. Muito
importante, assim, construtivo. Saber tudo que aconteceu na minha vida, né? E é uma forma de eu dizer assim, eu passei por isso, agradecer de novo a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer isso, né? E contar aqui para vocês, como duas amigas, né? Como Cláudia falou, eu nem conhecia ela, conhecia a Maria, que fazia parte da equipe do Parto da Heleninha, mas, assim, para mim, é como se fossem duas amigas minhas, eu contando aqui, olha, aconteceu isso e isso comigo. E assim, hoje minha vida é dizer para as pessoas um pouquinho do que eu passei e tudo mais. Isso aqui é uma oportunidade de ampliar muito mais as pessoas que vão ter acesso a isso que eu estou falando aqui, né? Então, se cuidem. Quando sentirem uma coisa estranha, procurem um médico, um especialista, né? Eu estava percebendo ali, achava que era só uma gripe, tive os sintomas de enxaqueca. Já procurei o otorrino, que eu via que meu ouvido estava com alguma dificuldade. E tive várias surpresas, né? Hoje eu digo assim, tipo, se eu tivesse ficado parada, eu ia ter ficado achando que era só uma doença qualquer, que tinha pegado ali, que eu tinha ficado meio fraca, sem disposição. Mas hoje eu sei como foi o complexo, né? Sim. Então, assim, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde, né? Não basta ser mãe só cuidar da criança, né? A gente tem que olhar pra Só gente, cuidar né? da criança. É isso, muito bom. Tem que cuidar de quem cuida. É isso. Ah, que linda, Aline. Obrigada, Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Também. Foi Obrigada muito a vocês. bom, muito bom conhecer. Vai fazer os dos jovens. Agora a gente faz coração porque é online. A gente não dá abraço mais, né, Mar, pessoalmente? Hoje em dia é só assim, né? O coração. Mini coração. É isso. Ah, então tá bom, meninas. Adorei. Um beijo pra Muito todas. obrigada. Um beijão. Tchau.